Bom, gente, vamos começar aqui, então. Me apresentar. Eu sou a monitora dessa sala, sou Helena, estou fazendo, né, a graduação em Filosofia pela UFPR. Tenho já uma experiência aqui no Profifilo, no Encontro Nacional, né? Eu sou monitora desde 2023 e adoro acompanhar o evento. Estou muito feliz com todos que estão aqui. Obrigada, professor Elton, pela mediação. E, bom, vamos começar então. Vou chamar o primeiro apresentador, o Breno de Souza. Seja bem-vindo, a palavra é sua. E só alguns recados antes, né, de começar. É que a gente tem o tempo limite de 20 minutos, no máximo 30. Eu vou avisando no chat e qualquer coisa aqui, né, pelo microfone, para a gente não passar muito do tempo. Após a sua fala, a gente abre, então, para um debate. E é isso. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Aqui eu estou no Mato Grosso, né? Aqui agora são 5 horas, né? Para vocês acho que já é boa noite. Como a Helena falou, eu me chamo Breno, estou no programa profissional, né? Mestrado profissional, Profifilo, na UFMT, Cuiabá. Sou professor efetivo aqui do estado do Mato Grosso, né? Professor de filosofia. Estou com 32 aulas, bastante puxado, cansativo, mas é isso. Se vocês estiverem me ouvindo, tiver algum problema, estou com o ventilador ligado, aqui é bastante calor, né? Vocês me avisem que eu desligo e a gente continua. Eu vou colocar aqui a minha apresentação, eu vou estar lendo ela e, no final, né, eu vou estar respondendo, caso surja alguma dúvida, apontamentos, né, sugestões, tá bom? Estão todos vendo? Sim, Posso prosseguir? sim, tá certinho. Meu projeto, ele intitulado, né, como Cineclubismo e Filosofia, o pensamento crítico através do cinema, né? Meu orientador que está presente na sala, o professor Lívio, seja bem-vindo. Esse projeto, né, ele surgiu diante de uma frustração enquanto professor, né, aqui no estado do Mato Grosso. Não sei se todos acompanham, né, o que está acontecendo aqui no estado. Existe um movimento muito forte, né, um movimento político muito forte de das escolas cívico-militares, né? É um movimento de cada vez mais transformarem as escolas em escolas cívicos militares, né? E a ideia é que isso se abrange a todas as escolas, né? Então, diante desse cenário, né, onde esse equipamento social, esse espaço educacional está se transformando num espaço disciplinador, percebe-se, né, que se perde o protagonismo estudantil, né? Os estudantes, eles estão perdendo um afeto pela escola, né? E, de certa forma, também não se sentem empoderados desse espaço, né? E diante dessa frustração, né, desse sentimento, né, eu fiquei pensando, né, o que poderia, né, fazer enquanto professor de filosofia, né, e, e pesquisando, né, experiências, tentando resgatar experiências pessoais, né, me veio o Cineclube, que foi uma atividade que, durante a minha graduação de filosofia, né, acabei participando,
e foi uma atividade, né, muito enriquecedora para a minha formação, né, e no ano de 2023, eu era professor do sistema prisional, né, e, e fiz a proposta, né, de passar é, alguns filmes, né, para os detentos, né, para os presos, e, e na primeira vez que fui fazer isso, né, pedi autorização para a coordenação pedagógica, né, foi autorizado, pedi autorização para o diretor né, do presídio, na verdade era um centro de ressocialização, né, isso fui autorizado, e, entretanto, por essas coisas de formais, burocráticas, de mandar e-mail e tal, isso não foi formalizado. E no dia que isso iria acontecer, assim, organizei os estudantes, né, o espaço que era destinado para salas de aulas eu consegui adaptar, levei data show, comecei o filme, e aí o pessoal da segurança me chamou de canto e falou que não poderia, né, fazer essa atividade porque não havia autorização, uma autorização formal, né? E, e isso ficou também comigo, né? Essa barreira, essa, essa dificuldade de utilizar um equipamento, né? Uma ferramenta tão importante que é o audiovisual, que é o cinema, né? Depois consegui, né, formalizar tudo e eu percebi o quanto esse lugar disciplinador tem essa característica do punir, né? Essa característica do castigar, né? O educar através desses elementos, né? E eu acredito que a escola, o espaço educacional, ele precisa ser criador, ele precisa ser criativo, ele precisa empoderar, né? Então, trazendo esses dois fatos, né, da minha história, e, de certa forma, contribuíram muito para que, de alguma maneira, né, hoje, né, no chão da escola, eu entendesse que, mais uma vez, essa ferramenta poderia trazer um sentido diferente, novo para a escola, e trazer um sentido para mim, enquanto educador, enquanto professor de filosofia, enquanto filósofo, né? Trazendo aqui, né, o projeto em si, né, é, o ensino de filosofia para adolescentes é uma tarefa desafiadora para os professores. Desta forma, este projeto de mestrado profissional tem como objetivo encontrar e desenvolver formas criativas e estratégias para promover a discussão filosófica entre eles, levando em consideração suas próprias motivações, desejos, contextos e limites. Apesar de a filosofia ser uma área do conhecimento que busca questionar a realidade, instigando o pensamento crítico e reflexivo, muitos jovens apresentam desinteresse em relação à filosofia. Nesse contexto, a influência da tecnologia e a falta de conexão dos adolescentes com os temas abordados são pontos que contribuem para a dificuldade no ensino dessa disciplina. Na sociedade neoliberal atual, prevalece uma cultura imediatista, que valoriza o conhecimento técnico e pragmático em detrimento da reflexão e debate filosófico. Nesse contexto, muitos jovens veem a filosofia como uma disciplina abstrata e distante de seu cotidiano, o que leva a uma falta de motivação para assimilar os conceitos e as reflexões propostas. Além disso, a constante exposição às redes sociais, jogos e outras formas de entretenimento virtual fazem com que os adolescentes sejam permanentemente conectados, priorizando a vida online e detrimento do mundo offline. Para isso, propõe-se a criação de um cineclube. Breno, desculpa interromper, mas você está passando os slides? Porque aqui a gente está no slide inicial ainda. Ah, está no slide inicial? Isso. Agora está passando. Eu acho que quando deixa a tela cheia, ela
some. Vê para mim se agora aparece de novo. Agora está mudando. Você está no o que é Cineclube, isso? No terceiro slide. Isso, terceiro slide. O que é cineclube? Há muitas maneiras de definir o que é cineclube, mas há algumas considerações que são importantes de se ter em mente. Cineclubismo é um movimento de organização social em torno da atividade de exibição de filmes. 2. Cineclubismo é um movimento que faz parte da história do cinema, enquanto arte e linguagem. 3. Cineclubismo é uma atividade essencialmente formativa, que enxerga o cinema, e hoje em dia o audiovisual, como instrumento de compreensão de mundo. O surgimento do cineclubismo está ligado à experiência da espectatorialidade, ou seja, ao ato de ser espectador. Uma espectatorialidade ativa e propositiva, visto que o cineclube surge com reunião de pessoas, espírito associativo, em torno não só do ato de assistir a filmes, mas de comentá-los, conversar sobre eles, estender o momento da exibição para um momento de troca de impressões, de diálogo e criação de sentidos a partir da obra audiovisual. Ou seja, podemos identificar no cineclubismo uma vontade de acessar o cinema não só como espectador passivo, mas como público ativo. O cineclubismo propõe uma experiência de espectatorialidade que não se restringe ao padrão comercial das salas de cinema, mas dá um sentido formativo e político para o cinema, promovendo um acontecimento que privilegia o diálogo e a troca de experiências. Qual foi o problema da minha pesquisa, né? Como transformar o ambiente, espaço e tempo escolar para atitude filosófica através da promoção do cineclube com estudantes do ensino médio, né? Os objetivos, né? O primário, criar e implementar um cineclube estudantil, né? Ele funcionará de forma coletiva, com total protagonismo dos estudantes, de modo que a cultura cineclubista possa promover o posicionamento do jovem como construtor, condutor e responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem. Objetivo secundário, explorar o raciocínio dos adolescentes que já possuem o germe de uma perspectiva filosófica clara, como ponto de partida para a atitude filosófica, baseando-se em suas preocupações e questionamentos sobre o mundo, sobre a sociedade e sobre si mesmos. Com isso, caracterizar também quais os aspectos filosóficos, conceitos, temas, problemas, tiveram maior aderência e absorção entre os estudantes. Consequentemente, analisar como esses aspectos são abordados dentro do material didático e como podem contribuir para alcançar o problema raiz de transformação do ambiente escolar para a atitude filosófica. Justificativa. A prática docente em filosofia tem como objetivo promover a reflexão crítica e o desenvolvimento do pensamento filosófico nos estudantes. Nesse contexto, o cinema surge como uma ferramenta poderosa para enriquecer o ensino de filosofia, uma vez que possibilita a aproximação dos estudantes com questões filosóficas de forma mais concreta e visual. O cineclubismo, entendido como a prática de assistir e discutir filmes em grupo, apresenta-se como uma metodologia eficaz para explorar temas filosóficos de forma dinâmica e acessível. Através da análise de filmes que abordam questões existenciais, éticas, políticas e artísticas, os estudantes são instigados a refletir sobre as diferentes correntes, problemas e temas filosóficos e aplicá-los em situações concretas do cotidiano. Dessa forma, a realização de pesquisas que explorem a relação entre cinema e ensino de filosofia se justifica pela relevância na formação dos estudantes, uma vez que proporciona uma vivência mais significativa e prática dos conteúdos filosóficos. Além disso, o cineclubismo contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, da sensibilidade estética e da capacidade de análise e interpretação dos estudantes. Do ponto de vista teórico, a pesquisa sobre cinema e ensino de filosofia permite aprofundar as reflexões acerca da linguagem cinematográfica e sua potencialidade como meio de expressão filosófica.
A intersecção entre cinema e filosofia possibilita também repensar conceitos e teoria filosófica à luz das produções cinematográficas contemporâneas, promovendo um diálogo interdisciplinar e enriquecedor. Por fim, é importante ressaltar que a realização de pesquisas nessa área contribui para a renovação e atualização dos métodos de ensino de filosofia, tornando o processo educativo mais dinâmico e estimulante para os estudantes. O cinema, ao proporcionar experiências sensoriais e emocionais, complementa e enriquece a abordagem tradicional da filosofia, tornando-a mais acessível e atrativa para os jovens. Portanto, a pesquisa sobre cineclubismo, cinema e ensino de filosofia se apresenta como uma importante ferramenta para aprimorar a prática docente e proporcionar uma formação mais completa e significativa aos estudantes, contribuindo para a construção de um ambiente escolar mais crítico, reflexivo e humanista. A fundamentação teórica. As bases teóricas deste projeto se constituem na relação existente entre a filosofia e o cinema, bem como no destaque de filmes como ferramenta educacional poderosa para o ensino de filosofia e seus conceitos para o ensino médio. A pesquisa aborda a conexão entre o cinema e a filosofia, com base nos conceitos de razão logopática e conceitos de imagem, conforme proposto por Júlio Cabreira em O Cinema Pensa, uma introdução à filosofia através dos filmes. Destaca-se a importância do filme como recurso didático para auxiliar os estudantes no desenvolvimento do pensamento crítico e do conhecimento filosófico. Essa abordagem educacional inclui a criação de um cineclube filosófico na escola, promovendo a aprendizagem da filosofia por meio da escrita, leitura, oralidade, debate e espírito associativo, com o objetivo de revitalizar a escola como um ambiente de formação integral. Cabreira ressalta 3 elementos-chave nos filmes que provocam um impacto emocional crucial para a eficácia cognitiva do conceito imagem: a pluriperspectiva, o controle espaço-temporal e o corte cinematográfico. A pluriperspectiva é a capacidade do cinema de alterar nossa perspectiva em relação às ações dos personagens, indo de uma visão em primeira pessoa para outra em terceira pessoa, apenas com a técnica de câmera. Isso enfatiza a importância das ações dos personagens e dos eventos em andamento, proporcionando uma visão completa do que está acontecendo e facilitando a reflexão e formação de nossas opiniões sobre os conceitos apresentados. Em relação ao controle espaço-temporal, o cinema tem a habilidade de manipular o tempo e o espaço, retrocedendo e avançando no tempo para ajudar na compreensão dos eventos. Muitos filmes utilizam flashbacks populares para narrar suas histórias. Por fim, o corte cinematográfico permite criar uma sensação de continuidade e linearidade na narrativa, conectando cada imagem de forma a construir um universo de significado coeso. Dessa forma, a combinação dos elementos destacados por Cabreira no cinema oferece uma abordagem única para compreender os conceitos de imagem e facilitar a assimilação da filosofia através dos filmes. A logopatia possibilita a compreensão desses conceitos de imagem, criando uma harmonia que muitas vezes o texto filosófico por si só não consegue alcançar, integrando elementos como racionalidade, impulsos sensíveis, questões estéticas, virtualidade, realidade e a dicotomia entre divino e pagão. Segundo Cabreira, os conceitos de imagem propiciam soluções lógicas, epistêmicas, moralmente abertas e problemáticas para as questões filosóficas às quais aborda. Falando especificamente agora sobre o produto, né? O produto educacional a ser gerido é um cineclube em uma escola da rede pública na cidade de Várzea Grande, Mato Grosso. Esse dispositivo educacional terá como base o modelo apresentado no curso aberto da UFSCar, intitulado Cineclubismo e Educação, Possibilidades de Cinema no Contexto Escolar. A partir deste modelo, os temas, problemas e conceitos filosóficos serão trabalhados de forma conjunta com as aulas regulares. Em um primeiro momento, será priorizado os estudantes do 3º ano do ensino médio,
que já possui na sua matriz curricular aulas de filosofia. Segundo Santos, é importante ressaltar que a ideia de trazer o cineclube para o ambiente de aprendizado vai para além de pensar os modos de utilização de produtos audiovisuais, mas engloba as perspectivas que o cineclube traz de articulação, de senso comunitário, de trabalho em equipe, de trabalho em torno de uma atividade cultural, de promoção de uma atividade de lazer e reflexão. A metodologia. A metodologia que será adotada no Cineclube será coletiva e colaborativa. No início, o projeto será desenvolvido em parceria com uma turma do terceiro ano do ensino médio, composta por 22 estudantes matriculados numa escola de Várzea Grande, Mato Grosso. E as ações que serão desenvolvidas pretendem atingir a grande maioria da comunidade estudantil. Serão realizados encontros e reuniões na escola para organização, planejamento, tomada de decisões e estudos. Os estudantes produzirão todos os materiais de comunicação e de divulgação de forma autônoma, com apoio dos demais professores da unidade escolar, que aderirem de forma espontânea para este projeto. Utilizaremos ao todo 10 aulas para a realização de todo o dispositivo educacional e o próprio auditório da escola como espaço físico, que já possui toda a estrutura necessária para exibições. As 2 primeiras aulas serão utilizadas para a realização da oficina de formação do curso de Santos sobre cineclubismo e educação. As demais 6 aulas serão para as exibições dos filmes, com toda a estrutura do cineclube funcionando no espaço escolar, e o trabalho didático de conexão entre os filmes exibidos e o conteúdo de filosofia que se pretende abordar. As últimas 2 aulas utilizaremos para fazer as discussões, trocas de experiências e sensibilidades de cada um dos envolvidos no projeto e uma produção textual para registro de análise e método avaliativo para a conclusão do bimestre e do projeto. Aqui a minha referência bibliográfica, né, que eu estou utilizando para a construção desse projeto. Uma coisa muito interessante, né, para concluir essa minha apresentação, que eu estava tendo muita dificuldade com a parte de metodologia, né, de como implementar, quais os passos, né, e eu percebi que o diálogo entre as aulas de filosofia e o cineclube, elas foram, assim, estão sendo muito enriquecedoras, né, porque eu estou utilizando as aulas de filosofia para construir o cineclube, e depois do cineclube eu também vou estar utilizando as aulas de filosofia, né? Então está tendo uma troca, um diálogo muito enriquecedor, né? Entre essas 2 áreas, né? Que até então eu estava com bastante dúvida de como fazer, quais os passos eu deveria fazer, né? Estava um pouco preso ao modelo, né, do cineclube, mas agora estou um pouquinho mais solto, né? Tá acontecendo, né? Então, está sendo uma experiência, assim, muito significativa, os estudantes estão gostando bastante, né? E eu gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade de estar compartilhando com vocês esse projeto. Muito obrigado. Parabéns, Breno, pela apresentação. Obrigada pela participação. Eu vou então chamar o professor Elton para iniciar o debate. Boa noite, Breno. Tudo bem? Primeiramente, parabéns aí Boa noite, pela sua professor. iniciativa e também pela sua coragem de resistir. Aliás, o velho Aristóteles já dizia isso, né? Que sem coragem não há filosofia. Spinoza também diz o mesmo, que sem coragem não há filosofia. E esses espaços de resistência obscurantistas, eles infelizmente estão presentes até dentro da Universidade Federal, infelizmente, vocês sabem disso. Então, esse ato de resistência também faz parte, né, desse aprendizado que você aqui nos trouxe aqui para a conversa. E me toca bastante, porque eu peguei o finalzinho da ditadura militar, sabe, e os cineclubes
foram os primeiros espaços que eu frequentei com 16, 17 anos, onde eu vi em imagens a filosofia. Foi ali que eu fui apresentado à filosofia através, por exemplo, de Glauber Rocha, de Godard. Eu não entendia tudo, sabe? Não entendia tudo. Mas aquele discurso, antes de tudo, semiótico, aquela performance de Glauber, por exemplo, me fez compreender que o cinema ele é um preparativo, digamos assim, para o pensamento conceitual filosófico. E anos depois, quando me formei, cheguei a dar aula na Faculdade de Cinema, da UF também, e sempre vi essa relação intrínseca entre essas duas áreas, às vezes colocadas de maneira afastada. Há um texto do Félix Guattari que ele diz que a Caverna de Platão foi o primeiro cinema do Ocidente, porque é um lugar um pouco escuro, onde pessoas estão vendo imagens projetadas. Mas Platão trai esse cinema, porque ele sai do cinema, quer dizer, o cinema entendido como campo semiótico das imagens, e abandona esse espaço através do significante linguístico. Porque é através do significante linguístico que ele sai da caverna, que ele sai do sensível, que sai das imagens, para colocar o reino do Logos. E a filosofia, e o cinema, ao contrário, ele traz um desafio metodológico também, né, Breno? E até semiótico, que é pensar as imagens na sua autonomia. Ou seja, como pensar a imagem semioticamente sem fazê-la recalque, ou duplo, ou dependente da palavra. E a filosofia é fundamentalmente palavra. Embora a imagem, se nós formos dar razão a Plotino, a Santo Agostinho, ela também é nous, porque a imagem pressupõe um contato com o nous também. E o nous também está ligado à corporalidade. Então, o seu trabalho, ele tem essa dimensão que eu acho muito interessante, criar um espaço, que antes de tudo o Cineclube é um espaço de pensamento, onde você consegue trazer questões filosóficas um pouco diferente dessa ortodoxia, né? Que é a ortodoxia da logocracia, e, ao mesmo tempo, o desafio de pensar filosoficamente a imagem. Eu dei aqui uma olhada rapidamente na sua bibliografia, que eu não tinha visto, e fiquei com uma dúvida se você conhece, mas viu que não era o caminho que você queria, tudo bem, ou se você ainda não está nos seus planos chegar até essa obra, que é uma obra que é quase uma referência, mesmo para quem não concorda com a leitura dele, que é a leitura do Deleuze sobre o cinema, os 2 volumes, Imagem e Movimento, uma obra extraordinária, onde ele cita Glauber Rocha, inclusive, e Imagem e Tempo. Então, fiquei em dúvida se essa ausência é porque você examinou e viu que não era o seu caminho, tudo bem, ou se está no seu horizonte, trabalhar futuramente com essas referências também do Deleuze acerca dessa questão que você visa abordar. No mais, eu também queria saber como é que você trabalha, o teu espaço, ele tem condições técnicas para realizar esse projeto? Você encontra ainda com dificuldades? Uma dúvida também, seria interessante se você pudesse depois dispor uma filmografia que você já trabalhe ou pense em trabalhar. O seu primeiro relato que você fez aqui, quando se introduziu, me lembrou um filme, não sei se você conhece, Língua das Mariposas, do Luís Corda, um espanhol. Você conhece esse trabalho também? O seu primeiro relato me lembrou um pouco esse e numerosos outros filmes. Então, fiquei com dúvida também, curioso, até para ver depois, se eu não conheço, para também usar em sala de aula, a sua filmografia também. No mais, parabenizar pelo seu trabalho e pela sua exposição, Breno. Obrigado, professor. Em relação a Deleuze, Guattari, ainda não cheguei neles, espero chegar, né? Estou um pouquinho agora mais focado na parte do ensino de filosofia, ao Júlio Cabreira, porque é a base principal, né, do projeto, né? A dominar melhor os conceitos, né? E assim, professor, o projeto em si, ele está começando agora. Eu comecei agora, nesse 3º bimestre, a fazer o curso de cineclubismo com estudantes,
Então, ainda estou no passo de organização deles entenderem que eles têm autonomia dentro do espaço escolar, que eles têm protagonismo, eles não são só passivos naquele ambiente, né? E como está forte essa questão da não utilização dos celulares, que é uma coisa muito positiva, eles estão muito sentidos, muito, né, muito chateados com isso, né? Então, a escola, ela deu um passo nesse aspecto, eu não vou dizer conservador, né, mas nesse aspecto muito disciplinador. Então, assim, eu estou trazendo eles mais para perto de mim, né? Dialogando bastante com eles, sobre essa importância deles ocuparem a escola, deles, né, terem autonomia do ambiente escolar, né? Tomo o devido cuidado, nas críticas que eu faço à questão da militarização da educação. Alguns pais concordam, alguns pais querem, né? E é uma a grande bandeira da educação aqui no Mato Grosso, né? Então, eu também tomo os devidos cuidados. Então, eu estou dando um passo de cada vez, né, professor? Em relação à filmografia, especificamente, eu ainda estou em dúvida, professor, de filmes um pouco mais longos ou curtas, né? Porque a ideia é o seguinte: utilizar agora, nesse primeiro momento, as aulas de filosofia para organizar os estudantes, para eles se apropriarem do cineclube, e as exibições ser para toda a escola, né? Então, e aí nessa organização para toda a escola, né, precisa-se das autorização, o tempo, estou em diálogo com a coordenação pedagógica, qual o melhor momento, qual o melhor dia, né, no final do bimestre, assim, no sentido de logo após ou perto do conselho de final de bimestre, que, né, a pressão pelo conteúdo, por avaliação, é um pouco menor para não atrapalhar, né, o andamento escolar, né? Então, eu estou dando esses primeiros passos para implementar mesmo o cineclube na escola, né? Então, essa parte da filmografia também ainda está um pouquinho para frente, né? De que maneira, né, utilizar, qual audiovisual melhor? Um filme, né, em curta-metragem, porque a ideia, né, professora, eu penso assim, né, tentar utilizar da melhor maneira possível a parte jurídica também, né, das leis, a questão da lei que, assim, né, de utilizar é, o audiovisual com filmes nacionais, né? Então, eu estou vendo tudo isso para encaixar da melhor maneira possível. Eu estou pensando, nesse primeiro momento, 6 aulas, mas talvez sejam menos, né? 3 aulas, 4 aulas, né? 2 curta-metragens, né? E logo em seguida utilizar a aula de filosofia com esses estudantes que construíram o cineclube, me ajudaram a organizar ele, né? Fazer um debate, fazer um diálogo, fazer uma produção textual, ver como está a capacidade argumentativa deles, né? De escrever, né? Sobre o que eles acharam, né? E a ideia é essa, né, professor? Está ainda, tá um pouco embrionário ainda, né? Mas eu já consigo visualizar bastante coisa. Então, pela sua fala, pela sua exposição, deu para perceber os caminhos, as mil possibilidades, e parabéns aí pela iniciativa. E aguardo depois, quando você estiver preparado, vou deixar aqui depois meu e-mail, se você lembrar, a sua filmografia, tá bom? Quando estiver tudo preparado. Ok, professor, obrigado mais uma vez, e obrigado mesmo. Obrigada, Breno, novamente pela participação. Eu vou chamar o próximo apresentador, então, que é o Felipe. Felipe, seja bem-vindo, a palavra é sua, e eu vou avisando aqui a questão do tempo dele. Boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite, Helena, professor Elton, Breno, Iclis, Vânia.
tem mais o Carlos e os outros amigos e amigas que eu não consigo ver o nome aqui, mas queria dizer que é uma honra imensa poder estar participando. E eu entrei na turma esse ano, 2025, o projeto está no estado embrionário, agora ele vai ganhando corpo, com o término das disciplinas, à medida que eu vou terminando as disciplinas. Mas o meu projeto, na verdade, ele vinha acontecendo. Eu vou tentar explicar. Eu não preparei o slide justamente para poder ficar um pouco mais solto. E se eu tiver oportunidade, eu vou até executar aqui um samba. Estou com um cavaquinho aqui. Eu também sou compositor de samba enredo, não só de samba enredo, samba de um modo geral, partido alto, samba de Beck, mas eu tenho atuado mais na área do samba enredo. E ganhei alguns sambas pela Viradouro. Quando eu cheguei na Sapucaí, vi um samba de minha autoria sendo executado na Sapucaí, entupida de gente, jogo de luz, a arquibancada inteira cantando, eu chorava igual criança quando eu tive meu primeiro samba. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma sala de aula. E aí, fruto dos meus encontros de graduação na UERJ, está aqui o professor Elton, não tive a oportunidade de ter aula com o professor Cláudio Piano, uma pena, só conheço o Cláudio Piano através de Atmosfera, e tive aula com o professor James, com o professor Ivair, né? Então, eu fui apresentado a filosofia do Deleuze, e eu carrego essa questão do Deleuze, que a filosofia é criação de conceito, criar bloco de sensações. E como eu já tenho essa experiência no samba enredo como compositor, eu comecei a levar isso para a sala de aula. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a executar sambas enredos, tocar sambas enredos com cavaquinho, já que eu componho e toco cavaquinho, nas aulas de filosofia, no ensino médio. E eu comecei a perceber que começou a mudar completamente, os encontros começaram a mudar de um modo assim intenso. E eu menciono o Byung-Chul Han, quando ele fala a questão do burnout, sociedade do cansaço, realmente é um fato, onde temos os estudantes, que parece uma espécie até de vampirismo energético, o corpo reage, porque o corpo fala, você entra na sala, os corpos estão cabisbaixos nas cadeiras, parece um aspecto de presídio, você fica enclausurado, e aquilo começou a me incomodar, e comecei a levar música, mas não apenas levar o samba enredo para falar sobre os conceitos dos filósofos clássicos. Não. É colocar os compositores de samba enredo, como os mestres Davi Correia, Martim da Vila, Hélio Turco da Mangueira, Silas de Oliveira, e por aí vai, eles como pensadores, como filósofos. Por exemplo, o Hélio Turco, ele tem um samba que se tornou um clássico na história do samba enredo, que é 100 anos de liberdade, realidade e ilusão, que é um samba que foi de 1988. O refrãozinho é assim: o negro samba, negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da mangueira. Será que já raiou a liberdade? Ou foi tudo ilusão? Será? Quer dizer, quando toca esse samba enredo, mesmo que seja de 88, numa sala de aula, eu percebi que começando a criar uma atmosfera ali. Tem o tema da liberdade, que é um tema clássico da filosofia. Mas eu não estou pensando ali a liberdade em Sartre a partir do samba enredo da Mangueira de 88. Não. Porque, de acordo com esse ponto de vista que eu estou tomando rumo, seria empobrecer o samba enredo e os compositores de samba enredo. Não, é o conceito de liberdade para Hélio Turco da Mangueira. E por aí eu vou. Então, eu evoco alguns pensadores na minha fundamentação teórica, tais como Deleuze, Rubem Alves, pensando numa pedagogia do afeto. Eu trago também o Ram, eu trago também o próprio Candeia, que escreveu um livro, que agora é recém-publicado. O nome do livro, para deixar aqui como referência,
escola de samba, o esquecimento de suas raízes. Trago também o Ney Lopes, que é um compositor que está vivo e produzindo muito, e o Rilme, o empirismo de Rilme, pela via do Deleuze. Por quê? Porque a sala de aula ela pode ser um local de criar novas formas do pensar filosófico, novas formas do sentir a partir das sensações. E o samba enredo traz uma noção bem interessante que aparece em Mil Platôs do Deleuze, que é a noção de ritmo. Como assim um ritmo? É um linguajar dentro do samba enredo, que é um linguajar chamado cadência. E o BPM, o andamento da bateria. Um samba enredo, quando ele não tem a sua força, ele produz o chamado arrastar. Ele vai sendo executado na avenida, mas parece que ele vai morrendo durante o desfile e as pessoas vão se desinteressando por ele. Por outro lado, quando a melodia e os versos são fortíssimos, ele causa uma espécie de frenesi. E aí eu evoco um pensador que, bem rejeitado pela filosofia do Ocidente, que é um pensador até do ocultismo, que é o Eliphas Levi. O Eliphas Levi, ele desabrocha um conceito de magia. Magia como produção de encantamento. Então, quando eu levo um samba enredo para a sala de aula, não apenas executando, colocando os estudantes também para compor. E aqui eu entro também numa ideia que vai se desenvolver no decorrer do projeto, que é uma ideia de produto. Qual seria o produto final, a princípio? Claro, dialogando com o orientador, né? Seriam os estudantes criarem sambas enredos, eles sendo os compositores, a partir das questões filosóficas deles. Questões que trazem a inquietação. E eles vão compor o samba enredo, a gente vai para o estúdio e vai gravar isso. Essa seria uma ideia embrionária de produto. E também repensarmos a estratégia a questão do currículo de filosofia. Até que ponto eu não posso pensar, por exemplo, o Hélio Turco, que ganhou 15 sambas enredos na Mangueira. Esse samba, por exemplo, o samba Nego canta, nego joga capoeira, ele quando canta numa rua, ecoa. Quando você canta o Silas de Oliveira, Aquarela do Brasil, ele ecoa. O que tem, qual é a potência de um refrão? Spinoza falava, o que pode um corpo? Eu vou parafrasear o príncipe dos filósofos e perguntar, o que pode um refrão de um samba enredo? Onde provoca uma frenesia numa arquibancada de uma Sapucaí, onde a sala de aula pode ser um grande desfile, uma produção de bloco de sensações, repensar o currículo, repensar também a avaliação. Eu tenho experimentado também, a partir do Rubem Alves, fazer encontros de filosofia com eles fora da sala, traço cela, fora da sala. E a repercussão tem sido bem interessante, que até estudantes que estão matando aula de outras turmas acabam aparecendo ali, envolvidos com a música. O professor Elton mencionou um tema há pouco tempo agora aqui, que é o tema da performance. E de uma forma empirista, criando novas formas de pensar a sala, a performance da filosofia pode ser, talvez, algo interessante. Que é como se fossem perfumes emanados numa sala. Eu tinha um professor também bem bacana, bem interessante, que era o Sérgio Castilho. O Sérgio Castilho, ele começava a falar, prendia também a atenção dos alunos de uma tal maneira que parecia que o ato dele da fala emanava perfume. E talvez seja o perfume que Cartola trouxe das rosas. Então, eu vou, através dessa experiência, e também trago uma ideia bem interessante, que é que o Deleuze desenvolve, apesar que não foi ele que criou, mas ele desenvolve bem, que é paisagem sonora. Como que o samba enredo pode trazer uma paisagem sonora dentro de uma sala de aula? Como assim? É o compositor sendo uma espécie de pintor. E aí a filosofia, que por esse caminho, ela não fica presa à lógica racional. Temos outras formas de conhecimento. A intuição de um Bergson,
o afeto do Hilme, a musicalidade do samba enredo. Então, é um projeto que eu tenho executado. É claro que, através de um mestrado, ele vai se tornar algo mais conciso, mais organizado, com o objetivo de cada vez mais desenvolver isso no futuro, e organizar mesmo essas ideias, porque, a princípio, essas ideias estavam soltas. E agora, com a orientação, com a ajuda do orientador, eu vou organizando, preparando a fundamentação teórica e tentando também colocar a filosofia mais conectada com algo que possa pensar um novo ritmo de sala de aula. Porque entristece muito o espírito quando a gente está dando aula e a gente percebe que não está afetando. E a sensação de vários amigos aqui, amigas aqui, e às vezes você fica 1h40 ou falando, ou fazendo exercício, mas você percebe que não está rendendo. Isso entristece demais. Isso entristece todos nós, porque nós vivemos a filosofia. Eu costumo dizer, não somos apenas professores de filosofia, somos pensadores, pensadoras. E o Brasil tem uma potência imensa de imaginação criadora. Então, eu estou tentando pensar uma estratégia que, através do samba enredo, uma vez que eu já atuo assim, tem funcionado, por mais que tenha um público, às vezes, que possa cair num fanatismo religioso. Eu já passei por isso, tanto no turno da manhã, tarde e noite. Não tive problema até hoje, porque eu também trago muita questão do riso, do humor. Acho bem interessante pensar nessa ideia, de que a filosofia pode estar conectada também com uma questão de humor. O samba enredo também traz isso, e eu pretendo desenvolver algumas páginas lá na dissertação sobre a Caprichosa de Pilares e São Clemente, que foram por um viés de samba enredo pela via do humor. Isso são pedaços também da dissertação. Então, são provocações, o projeto está na sua fase inicial, eu estou cursando as disciplinas, né? E aí eu queria, se for permitido, executar especificamente esse samba do Hélio Turco, que eu tive a honra de conhecer o professor Hélio Turco, lá no Morro de Mangueira, e o Hélio Turco falou para mim uma vez assim: Felipe, abre a melodia, porque as pessoas precisam cantar com os braços abertos. Eu falei, tu és um pensador. Tu conseguiu me encantar. Conseguiu produzir alguma coisa em mim. E aí eu estou em busca, nessa busca incessante de produzir algo dos estudantes, nem que seja uma navalha para provocar uma inquietação. E aí, para eu fechar, o negro samba, negro joga capoeira, oh, ele é o rei da verde rosa da mangueira. Será que já ganhou a liberdade? Ou foi tudo ilusão? Será que a lei áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte ao Criador, pergunte ao Criador, quem pintou esta aquarela? Lembro do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Vai acabar. Sonhei que Zumbi dos Palmares voltou
A tristeza do negro acabou. Foi uma nova redenção. Senhor, eis a luta do bem contra o mal, que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. Senhor, eis a luta do bem contra o mal, que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. Nego samba, nego joga capoeira, ele é o rei da verde roda da mangueira. E aqui eu finalizo deixando reticências, deixando rubatos, ritornelos, e pensando também que esse projeto pode se tornar também uma contribuição para revisitarmos, pensarmos e desvelarmos aí uma filosofia também africana, indígena, pela via do samba enredo, e também fazer florescer novos compositores. Eu estou participando de um projeto que a Viradouro me colocou lá, um projeto da Escola Mirim, onde eu sou tutor de uma parceria. Os compositores são de 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos. Nós não fazemos intervenções na letra e melodia deles. Nós só orientamos. Então, a escola, por exemplo, todas as escolas do grupo especial hoje têm sua escola mirim. Mas, como pertence ao Viradouro, então eu estou nesse projeto também com as crianças lá, para eles serem os novos compositores de samba enredo. E aqui fica o meu agradecimento imenso, poder participar, contribuir, pensarmos juntos aqui essa força que se chama filosofia. Obrigada, Felipe, pela participação, pelo samba também. Obrigada. Parabéns. Vou chamar então o professor Elton para iniciar o debate. Olá, Felipe, tudo bem? Prazer em revê-lo. Sempre bom ouvi-lo falando e cantando. Me lembrou aquele verso do Schiller: descanse tranquilo onde cantam, os maus não cantam. Ainda mais cantar um samba enredo também. Aliás, um dos meus álbuns preferidos, sabe, Felipe, é Filosofia do Samba, do Candeia. Estou sempre ouvindo também. E interessante esse espaço que você constrói, porque a sua questão, ela nos remete lá ao originário, né? Ao ancestral, onde filosofia era feita cantada. Pense, por exemplo, nos pré-socráticos, eles cantavam encantados por uma entidade ao mesmo tempo filosófica e poética, que eram as musas, que é uma palavra que foi muito deturpada pelo romantismo, né? Porque musa significa conhecimento que vem através das artes. E Orfeu é essa entidade ao mesmo tempo filosófica e poética. Aliás, todo grande filósofo também é um poeta. Eu acho que todos nós concordamos com isso, né? A poiesis do pensamento, a poiesis do afeto, e daí por diante. Aliás, você me lembrou também uma questão colocada pelo Deleuze, porque para o Deleuze nós podemos adquirir, há 3 meios para nós adquirirmos conhecimento: por progressão, por conversão e por subversão. Progressão, conversão e subversão. Eu queria chamar a atenção desse terceiro ponto, subversão. Progressão é o que nós estamos aqui, é a subida de escadas, né? 1º grau, 2º grau, 3º grau, e há um limite para a subida da escada, que é o pós-doc. Mas você só sobe essas escadas orientado por alguém que já as subiu. Então, o conhecimento de progressão é o conhecimento acadêmico. O conhecimento por conversão é aquele que requer o nascimento de asas, como diz o Platão, mas asas para fazer a alma voar para longe do corpo. Então, a conversão platônica, ela tem seus encantos, sem dúvida alguma, ela tem sua beleza, mas ela deixa de fora o corpo sensível, as artes, como todos nós sabemos. Mas e a subversão? O Deleuze cita os pré-socráticos,
porque eles subvertiam a poesia fazendo filosofia e subvertiam a filosofia fazendo poesia. Então, a subversão ela acontece em qualquer lugar, na sala de aula, no espaço do cotidiano, em qualquer lugar é possível se fazer uma subversão. Como faz você, subvertendo aquele espaço através do samba, através da música e do samba. É claro que cada um tem suas preferências, né? Há os encantos do conhecimento de conversão, digamos assim como a necessidade do conhecimento de progressão, no qual nós estamos aqui. Mas o conhecimento de subversão, eu acho que é ele, sabe, que produz essa mudança, essa alegria que você falou, porque não há nada mais favorável ao tirano, e quando eu falo tirano é do corpo e da alma, do que a tristeza, né, Felipe? A tristeza, falando como Spinoza, ela é anti-filosofia, é anti-filosofia. E eu vejo aqui no seu trabalho essa alegria também de Spinoza. Então, pelo que nós percebemos aqui todos, né, e aproveito para dar boa noite aqui a todos, já entrei sem dar boa noite, nós percebemos que o seu trabalho tem ainda uma forma em rascunho, como diz Manuel de Barros, mas já está calcada no seu trabalho, conheço o seu trabalho. O Nelson mandou um abraço, não sei se é o Nelson, o grande mandou um abraço, eu sabia que ia estar aqui com você. Então, o seu trabalho já é um trabalho que tem seu caminho, sua empiria, sua transcendentalidade, no sentido de beleza, e os conceitos aí você soltou alguns, que me interessam também, como rizoma. Eu tinha pensado no conceito de rizoma, que você citou aqui, a questão do corpo, em Spinoza, né? O que pode um corpo? O corpo do som, o corpo negro, o corpo periférico, o corpo do cavaquinho, né? O que podem esse corpo, né? Ninguém sabe, desde que se faça alguma coisa com eles. Então, o seu trabalho, pelo que eu entendi, ele se apoia, mas não só, mas se apoia em Deleuze, né? Que eu acho que é uma excelente referência para você pensar. Eu indicaria também um conceito, que é um conceito que é muito trabalhado de várias formas, que é o conceito de pop-filosofia. Porque, na minha interpretação, sabe, Felipe, pop, em pop-filosofia, significa popular, povo. E o popular não é exatamente aquilo que é classe D e E. Sabe? O popular é inclassificável, assim como Platão definiu o filósofo, o atopos, aquilo que você não pode colocar uma etiqueta. E o popular também não é aquilo que é barato. Popular é aquilo que não se deixa vender. Como a cartola do Angenor, que você citou aí, como o sax do Pixinguinha, que é uma espécie de aristocracia popular, né? Uma espécie de quizomba, né? onde a gente embaralha esses estratos, né? Esses estratos marcados sociologicamente. Então, maneira que a gente encontra uma nobreza em cartola, né? A gente encontra uma nobreza em Clementina, e como, né? Em Clementina de Jesus. Então, só tenho aqui a parabenizar seu trabalho, poxa, é um trabalho que, puxa, nos alegra muito, no sentido de Spinoza, e espero poder acompanhar o desenvolvimento conceitual como uma baliza, né, para iluminar aí essas questões que você já faz, que você já exercita. No mais, parabenizar seu trabalho, o seu trabalho renova o ensino da filosofia com alegria, com samba, com música, né, com encantamento. E parabéns aí pelo seu trabalho, pelo canto que você fez com a gente aí. Gratidão eterna. Muito obrigado pelas belíssimas palavras. Salve, Manuel de Barros. Manuel de Barros. Obrigado. Muito obrigado. Aliás, o Manuel de Barros dizia: sei a língua dos pássaros, é só cantar. Só cantar. Mas fica aqui, Manuel de Barros, aqui a gente vai ficar a noite toda, Felipe. Mas já parabéns ao seu trabalho. Tá? Depois a gente conversa mais sobre isso. Obrigada pela participação, Felipe.